Oi pessoal, Fabiana aqui do CreativeSwimwear.com e hoje a gente vai estar fazendo um biquíni de lycra super legal, tá? É um biquíni que eu criei e ele é feito com lycra e crochê, tá? E aqui do lado eu coloquei elástico, tá? Esse biquíni é reversível também, eu adorei o lado vermelho, ficou super legal, tá? E ele é feito com a linha Verano, tá? Se vocês não têm a Verano em casa, pode ser a Anne também, pode ser qualquer linha de cotton, mas de preferência que tenha, que seja um pouco elasticizada, ok? Tá? Eu vou fazer depois, no segundo vídeo eu vou fazer o top, tá? Esse aqui é o top, vocês podem ver como ele serviu, tá? Ele é reversível também, dá para usar dos dois lados. Eu preferi o lado vermelho, achei que ficou bem legal em mim, o vermelho, mas dá para usar esse top nos dois lados. A gente vai também adicionar um elástico atrás, ou a lycra mesmo, tá? Vocês podem estar usando a lycra e vocês podem estar também costurando manual, tá? A única coisa é que se costurar manual não vai ser reversível, tá? Mas pode ser feito à mão também, se não tiver máquina. A minha máquina é uma Brother comum, tá? Ela não é uma máquina especial para lycra, tá? E faço todos os meus biquínis nela sem problema, então dá para ser feito, tá? As agulhas que eu vou usar vão ser a 0,95 milímetros, que é uma agulha bem fininha. Ela não tá aqui agora, não tem ela aqui agora, mas é uma agulha bem de crochê, bem fininha, tá? Pra gente poder perfurar os pontinhos aqui na lycra. E a agulha 2 milímetros, porque a gente tá trabalhando com a Verano, e a Verano é uma linha bem fininha, tá? Mas é uma linha maravilhosa para biquíni, e o motivo que eu gosto da Verano, principalmente porque eu gosto de biquíni confortável. Então todos os meus biquínis eu faço com a Verano, porque eu acho que é o fio mais confortável para biquíni, tá? Eu trabalho bastante com esse fio aqui, que ele é feito pela Círculo também, mas infelizmente ele não é mais vendido no Brasil. Eu me lembro que 20 anos atrás eu comecei a trabalhar quando eu comecei a fazer biquínis, a gente usava o fio fixação, que era o nome do fio no Brasil, para fazer as peças, e ficava super legal. Fazia também peças de tricô. Mas vamos começar a fazer esse biquíni, eu acho que vocês vão adorar. Então, para começar a fazer esse biquíni, eu coloquei os dois lados direitos da lycra, um voltado para o outro, tá? Porque depois é assim que a gente vai fazer a costura, tá? Eu coloquei alfinetes para segurar ali na hora que eu tô cortando. E eu vou cortar então os dois lados, tá? O lado de trás e o lado da frente, que eu fiz eles diferentes. E depois, então, a gente vai costurar. Vou cortar aqui e a gente vai começar a costura lá pelo meio. Depois de cortado, então, eu vou colocar os dois lados iguais, um de frente para o outro, no lado direito também, porque eu vou costurar sempre no avesso, tá? Para o biquíni ser reversível, ele tem que ser costurado pelo avesso. E eu vou costurar com o ponto zigue-zague na minha máquina normal de costura, tá? Não tem uma máquina especial para lycra, tá? Eu vou costurar com ponto normal zigue-zague. Ele tem que ser zigue-zague pra gente poder... porque é lycra, né? Tá, e aqui então eu tô mostrando como eu costurei. Eu costurei primeiro os dois meios, as duas partes do meio, e depois eu juntei o restante, sempre na parte de dentro, tá? Eu costurei na parte de dentro
para depois poder virar e virar do lado avesso pro lado direito, tá? E eu deixei um buraquinho num dos cantos, numa das partes, para poder virar o biquíni depois. Então é isso que eu vou fazer depois. Mas primeiro eu vou cortar as rebarbas, porque a minha máquina ela não corta, tá? Tem máquinas que cortam. Se a de vocês corta, vocês já estão prontas, mas aqui pra mim eu preciso cortar antes de virar, tá? Porque senão o que vai acontecer é que o tamanho do pontinho de crochê vai ficar diferente se a altura da costura for diferente, então tem que ser cortado antes da gente virar essa parte, tá? Depois que eu cortei tudo aqui, eu vou virar, então. Vou virar todo ele de dentro para fora. E isso então vai dar um acabamento super bonito na lycra, não dá para ver costura alguma na parte de fora. Tá, aqui então tá ele depois de virado, vocês podem ver que a costura ficou bem perfeitinha. E eu vou dizer para vocês que eu recém aprendi a fazer costura de biquíni, porque eu sempre fazia biquíni somente de crochê. E não foi muito difícil, tá? Se vocês estão aprendendo desde agora, estão começando a aprender, é bem fácil. Tem que ter bastante paciência, tá? Só isso. E essa aqui é a parte do top que eu vou ensinar depois, tá? A gente vai começar agora fazer a calcinha. E depois a parte do top eu não vou ensinar como costurar, porque é da mesma forma, tá? E então, para depois, eu tenho a receita desse biquíni no meu website, tá? Se vocês quiserem um tamanho menor ou maior, eu tenho os padrões para vender no meu website, porque é lá que eu coloquei as medidas para o restante dos tamanhos, tá? Vocês podem também estar fazendo a costura à mão, e a costura à mão vai ficar que nem esse biquíni aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. Olha como é que ficou por dentro, ó. Se a costura for feita à mão, então não tem a divisão no meio, a calcinha tem que ser cortada no tamanho inteiro dela, tá? Pra ficar mais simples. E aí, eu vou colocar um link acima que tem onde eu ensino a fazer a costura à mão. A costura à mão, ela é feita dobrando as duas partes da lycra, o forro e a lycra, tá? E depois só crochetando por cima. E no final, então, a gente retira a linha que a gente usou para costura, tá? Mas fica muito melhor costurado na máquina mesmo, tá? Mas só tô mostrando aqui porque dá para ser feito, tá? E o que eu usei ali em cima foi simplesmente a lycra espichada, sabe? Corta um pedacinho de 2 centímetros, espicha ela e dá para ser usado na parte de cima como só para o biquíni ficar então mais seguro no corpo, né? Tá, usei em toda a volta ao invés de usar elástico, porque é difícil de achar elástico colorido no exterior. Então eu uso a lycra mesmo. Tá, e a linha que eu tô usando é a Verano. Ela tem um pouco de elasticidade e eu gosto muito porque ela é super confortável. Eu, na verdade, os meus biquínis eu faço todos com a Verano porque eu acho que ela seca muito mais rápido e ela é mais confortável do que a linha de algodão. Tá, então a gente vai usar ela e a gente vai usar uma agulha 0,95, que é a agulha número 7, eu acho, de metal, tá? Para trabalhar com lycra, tem que ter uma agulha de metal. Não pode ser nem de bambu, nem de plástico, nem de madeira, tem que ser de metal. Por quê? Porque a gente vai fazer uns furinhos
na lycra à medida que a gente vai fazendo o crochê em volta desse pedaço, tá? Então ali, como vocês podem ver, ela é bem fininha e a pontinha é bem afiada. E é por isso que dá pra fazer furinho na lycra, tá? Porque na lycra não adianta fazer furinho antes, porque ela fecha de novo, o material fecha de novo, então tem que ser feito à medida que a gente tá fazendo o crochê. Então vou colocar a minha agulha por dentro da lycra. E aí eu vou começar com o nozinho do crochê no outro lado. Tá? A ponta da agulha é bem afiada e facilita para fazer furinho. Tá? Se tá difícil para vocês de puxar pelos furinhos, às vezes fica difícil, só coloque um pouco mais para dentro da lycra, tá? Tipo, enfia a agulha mais para fora, que nem eu tô fazendo aqui, ó. Tá? Então eu vou puxar e eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Ponto baixo. Tem que ter bastante paciência, porque é uma agulha fina com uma linha que é um pouco mais grossa, né? Tá? Eu vou fazer duas correntinhas entre o meu ponto baixo, tá? E ali, então, eu tô mostrando a distância. A distância é exatamente onde a agulha cai, quando a mesma distância que tem em cima das duas correntinhas é a distância que a gente vai ter embaixo, tá? E a posição onde eu vou colocar sempre os meus pontos é exatamente abaixo da onde termina a costura, porque a gente quer colocar essa agulha somente por duas partes da aqui, como eu estou mostrando, ó, bem abaixo da onde a gente fez a costura, porque senão vai ter quatro partes de lycra e vai ser muito difícil de colocar a agulha por dentro, tá? Então dá para sentir com os dedos, assim, eu não consigo mostrar para vocês aqui, mas com a mão vocês conseguem sentir onde é que tá a costura. O nosso ponto de tricô vai ser feito exatamente abaixo dessa costura, e é por isso que, então, antes, logo depois de fazer a costura, a gente cortou as rebarbas que sobraram da lycra, né? Porque daí agora a gente tem exatamente o mesmo tamanho por todo o biquíni. E isso facilita fazer o crochê, né? Então eu vou fazer esses mesmos pontinhos por toda a volta, que são duas correntinhas e um ponto baixo. E nos cantinhos, que é aqui que eu tô chegando agora, eu vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas e outro ponto baixo naquele mesmo ponto baixo anterior, no mesmo furinho do ponto baixo anterior. Tá, esse biquíni pode ser feito também com linha de algodão, não tem problema. Tá, só com linha de algodão, às vezes é necessário fazer algumas carreiras a mais na lateral, tá? Mas vou explicar isso depois. Tá? Faço então por toda a volta do biquíni, tá? Até chegar no cantinho, tá? E no cantinho aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu finalizei ele com... E assim que ficou, ó, tô mostrando como é que ficou. Então, ali no cantinho, eu terminei com um ponto alto naquele primeiro ponto baixo do começo, tá? E o motivo que eu fiz isso é porque eu queria que esse ponto
ficasse bem no canto, pra gente começar do cantinho para trabalhar a lateral, tá? Eu troquei de agulha aqui, porque a gente não precisa mais furar a lycra. E eu troquei para agulha 2,1 milímetros ou 2 milímetros, tá? E eu vou começar então aqui com 4 correntes eu fiz, tá? Eu mudei para 4 no meio do caminho, que eu achei que ficou melhor, tá? Mas 4 correntes e um ponto alto no primeiro, ponto baixo logo depois do canto. Depois disso eu vou fazer então 3 correntes e no ponto do meio vou pular um ponto baixo aqui. No próximo ponto baixo eu tenho 6 deles aqui, só para vocês saberem, tá? E no próximo, no ponto baixo do meio ali, então, eu vou fazer 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Que eu quero que esse trabalho fique bem no meio, então eu tô usando o pontinho bem do meio. Tá? E depois disso eu vou fazer 3 correntes, um ponto alto no penúltimo, no último ponto baixo. Eu vou fazer um ponto alto, aí eu vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto alto na correntinha bem do canto. Tá? Tem que ser bem no canto mesmo para depois o acabamento ficar direitinho, não ficar desnivelado a lateral com o seu meio do biquíni, com a parte de lycra, tá? E é assim que ficou então. Eu vou repetir essa carreira novamente, mais uma vez, para vocês verem, tá? E depois o que vai acontecer? Eu vou passar um elástico nesses 2 quadradinhos do começo, tá? E é por isso que eu fiz eles, na verdade. Então eu fiz os quadradinhos no começo com o trabalho no meio, porque o trabalho vai ficar aparecendo melhor. Tá? E aí, então, 4 correntes e um ponto alto em cima do ponto alto anterior, 3 correntes, e aí 2 pontos altos em cima daquela correntinha anterior. 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. E aí 3 correntinhas, um ponto alto no ponto alto de baixo, mais uma corrente e um ponto alto na terceira correntinha do começo. E repitam então essa carreira. Eu fiz 33 carreiras. Eu tenho que olhar depois. Eu fiz então 23 carreiras, tá? Desse mesmo trabalho. E depois eu mostro então para vocês o tamanho que ficou, mas o que eu faço é usar um biquíni meu como modelo de tamanho, tá? Que eu tô fazendo esse biquíni para mim. Então eu usei aquele outro biquíni que eu mostrei anteriormente de modelo. E aí então eu vou fazer 23 carreiras desse mesmo trabalho, tá? E depois eu vou mostrar para vocês como eu vou juntar com o outro lado do biquíni, então. Tá? E aí
Para comparar o tamanho, para mim saber quanto que eu tenho que fazer, eu coloquei esse biquíni aqui que eu fiz anteriormente para mim, embaixo, tá? Só para eu saber quanto mais eu precisava fazer de carreiras para chegar no tamanho que eu queria. Tá, é claro que embaixo ali eu vou ter que espichar ele, porque a parte de trás de biquíni que eu tô copiando já tem o elástico, né? Então eu espicho um pouco para saber o tamanho que eu preciso fazer. E vocês também podem fazer a mesma coisa em casa, tá? Vocês podem colocar um biquíni de vocês embaixo e fazer. Eu indicaria, recomendaria que mesmo que vocês estão vendendo, se vocês não têm experiência em biquíni, comecem usando o biquíni de vocês e comecem fazendo o tamanho de vocês e depois façam, depois que servir perfeitamente, vocês façam para outras pessoas, tá? Mas eu também faço isso, eu faço todos os modelos que eu faço primeiro o meu tamanho e depois então eu faço para pequeno ou grande, porque o meu tamanho é médio, tá? Esse tamanho que a gente está fazendo hoje é um médio. Então eu estou usando um biquíni que eu fiz para mim anteriormente para comparar embaixo e para chegar no tamanho certo. Mas eu sei que mais ou menos a maioria dos modelos que eu faço são entre 24 e 28 carreiras na lateral, tá? Mas também vai depender do tamanho que o corte de lycra de vocês tem, tá? É que nem esse aqui, a lycra é um pouco maior, o pedaço de lycra, do que o biquíni que tá embaixo, então eu preciso fazer menos carreiras na lateral. Tá? Mas eu vou usar ele com comparação, porque o tamanho total do biquíni não muda, tá? Então façam mais 23 carreiras aqui, foi o que eu precisei para virar, e ali eu vou então, depois das 23 carreiras feitas, eu viro ele e coloco em cima do meu biquíni pronto, do outro, e só então comparo o tamanho. Tá? Aqui eu vou comparar, vocês podem estar comparando com o tamanho do biquíni de vocês, que pode ser de lycra, não precisa nem ser de crochê, tá? Para saber se tem o tamanho necessário. Tá? E como a Verana é uma linha que ela espicha também, então eu tenho certeza que essas 23 carreiras vão ser suficientes, ou 24, que agora eu vou fazer uma final aqui só para fechar com a parte da frente, tá? Eu vou começar com 2 correntes ao invés de 4, e eu vou virar pro lado avesso, que na verdade não tem lado avesso ou direito, eles vão ficar bem semelhantes, tá? Mas como eu prefiro o outro lado, eu vou fazer aqui virado de frente pro, pro lado que tem o print, né? Tá, e eu vou começar, coloquei a minha agulha bem naquela correntinha do meio e vou começar com um ponto baixíssimo. A correntinha do canto, desculpa. Tem que fechar bem no cantinho, tá? O ponto mais ao canto que vocês tiverem. E depois coloquei nas próximas duas correntes, fiz mais um ponto baixíssimo. E no próximo ponto baixo eu vou fazer mais um baixíssimo. Tá? E aí eu vou então colocar, fazer um ponto alto no lado, no crochê mesmo, em cima do ponto alto anterior, para continuar fazendo o mesmo motivo, né? E aí então depois fazer um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo no próximo ponto baixo. E vou então trabalhar o leque, né? Os 2 pontos altos com uma corrente e os outros 2 pontos altos. 2 pontos altos. A correntinha do meio eu vou juntar com o ponto aquele bem do centro.
tá? Que daí o nosso trabalho vai ficar bem no centro, exatamente como tá embaixo. E ali então fazer um ponto baixíssimo, poderia ser um ponto baixo também. Mais um ponto baixíssimo. E vou fazer meus 2 outros pontos altos no outro lado. Eu vou pular um ponto e vou fazer mais um baixíssimo aqui nessas duas correntes, mais um baixíssimo no próximo ponto baixo, e aí então o meu último ponto alto. Vou fazer mais um ponto baixíssimo do outro lado. E vou fazer então mais um para ficar bem no canto. E na terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto. Tá? E aqui então vocês não cortem a linha de vocês. Ou como eu acabei no meio, eu vou ter que cortar. Cortem a linha aqui, porque daí a gente vai fazer o outro lado, então. Tá? Vou fazer só um ponto baixo ali para terminar. E daí eu vou então fazer o outro lado, que é uma repetição desse lado aqui. Tá? E o outro lado eu vou então começar do mesmo lado que eu comecei o lado anterior, que é na parte de trás, tá? Para ficarem os dois lados iguais, terminados da mesma forma, eu digo. Eu vou começar aqui com o meu nozinho do crochê, com minha laçada. E vou colocar então a agulha naquele ponto bem do canto, naquela correntinha bem do canto. E vou fazer um ponto baixíssimo para começar. Tá? E mais 4 correntes. E eu vou repetir o trabalho que eu fiz anteriormente, a mesma coisa para esse lado, mesmo número de carreiras, e depois então que a gente fez isso, eu vou mostrar para vocês como colocar o elástico nas duas laterais, como costurar o elástico e como finalizar com o ponto picô. Tá, aqui eu tô então mostrando o tamanho que ficou. E o tamanho com ele espichado. E é por isso esse motivo que eu falei para vocês, se vocês estiverem fazendo com algodão, com linha de algodão sem que não tem elastano, para vocês talvez fazerem algumas carreiras a mais, porque ele não espicha, né, como esse aqui. Esse aqui é um fio bem elástico. Tem ali, ó, 23 centímetros de lateral. Tá? A altura do meu biquíni é 20 centímetros. Só para vocês saberem, a altura é 20 centímetros para o tamanho então médio. E a largura ali só da lycra são 19 centímetros. Se vocês quiserem fazer a receita em casa, eu tenho na minha receita, no meu website eu tenho o tamanho PMG, tá? Direto para cortar no tamanho certo de folha, tá? Na folha A3. Tá? Ali tá o acabamento que eu fiz do outro lado. E agora então eu vou começar com o ponto picô, que é um ponto que eu já usei em outros biquínis, que eu gosto muito dele, porque quando a gente toma banho de sol não fica o bronzeado todo ondulado. Por isso que eu gosto dele, que ele é um pontinho bem pequenininho, que dá um acabamento bom e não aparece muito.
Tá, e aqui então, depois que colocar o elástico, essa parte da lateral ela vai ficar um pouco menor e ela vai segurar no corpo. É a parte lateral que vai segurar o biquíni no nosso corpo, tá? Então, aqui eu vou começar com um ponto baixo, no próximo ponto, logo depois de onde eu terminei na lateral ali, tá? Eu fiz um ponto baixo em cada um dos próximos pontos, duas correntes e um ponto baixo no ponto baixo anterior, para formar o ponto picô, tá? E eu vou escapar as duas correntinhas de baixo e vou fazer um ponto baixo no próximo ponto baixo. Um ponto baixo nas duas correntes e mais um ponto baixo no próximo ponto baixo. Mais um ponto baixo e as duas correntinhas para fazer o picô novamente. Eu vou repetir esse trabalho toda a parte de baixo, nas duas pernas, tá? E na cintura. Se vocês quiserem já tá fazendo. Tá? Ele é um ponto bem simples que dá um acabamento bonito para biquíni. E não interfere no bronzeado. Eu vou fazer eles e quando eu voltar, então, eu vou mostrar para vocês como fazer, como colocar o elástico. Tá, ali eu tô. Se vocês quiserem fazer com a lycra, é assim, é a lycra que o jeito que eu uso a lycra é assim mesmo. Eu só faço um corte no material e espicho e ela se enrola assim nela mesma, tá? E aí eu costuro por trás. A medida é 1 inch um pouquinho, virando 1,5 cm. Vocês podem cortar 2 cm, tá? Fica um pouquinho mais grosso e dá um pouquinho mais de firmeza no biquíni de vocês, tá? E a beleza dessa lycra tá costurada desse jeito, assim, é que a gente, se a lycra por acaso envelhecer e vocês ainda gostarem do biquíni, dá para cortar somente a lycra e repor. Tá, então eu tô mostrando se eu fizesse com a lycra, dobra ali no comecinho, faz uma costura, espicha, vai por cima e por baixo dos pontinhos ali, faz um zigue-zague para cima e para baixo dos pontinhos, dos quadradinhos, todos na mesma carreira, e no outro lado faz a mesma coisa. Eu vou estar usando elástico porque o elástico ele segura mais no corpo, tá? E eu tenho elástico vermelho. Eu sei que não é todo mundo que tem acesso a elástico colorido, mas eu vou estar colocando elástico. Poderia ser lycra também, tá? E aqui então eu vou passar primeiro o elástico antes de cortar, tá? Porque daí a gente não perde nenhuma sobra de elástico. Tá? E no comecinho ali eu vou dobrar e vou costurar com linha e agulha, bem simples. Se vocês quiserem estar costurando na máquina também dá. Aqui então é como ficou, tá? Como vocês podem ver, ficou bem menor e isso é o que vai dar, que vai segurar o biquíni no corpo, tá? Vocês podem fazer o quanto vocês quiserem, o quanto vocês acharem necessários, tá? Necessário, só não façam muito para não ficar muito apertado. Tá? E aí, a hora que vocês acharam o tamanho que fica bom para vocês, cortem o elástico e façam a costura na parte, num dos lados, tá? Escolham o mesmo lado para os dois lados do elástico. Tá? Eu vou dobrar ali, fazer uma dobrinha pequenininha e eu vou costurar com linha e agulha.
Vou fazer uma costurinha bem na parte, bem no finalzinho. Faço uma costurinha meio reforçada para não abrir esse elástico, tá? Aqui então terminei, ali como vocês podem ver, bem de perto. Tá, e agora para terminar, para fazer o fechamento do meu crochê, dos restinhos do crochê, eu coloco por baixo de alguns pontinhos e a linha verano a gente pode queimar ela e grudar ela, dá uma queimada, dá uma esquentadinha e cola no outro lado do crochê e quase não aparece e não vai abrir, tá? Eu gosto da verano também por causa disso, que dá pra fechar desse jeito, pra terminar as pontinhas desse jeito. Eu vou terminar todas elas desse jeito, vou passar todos, vou passar o elástico em todos os lados, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês. Ficou assim, então. Ele, como vocês podem ver, é reversível e elasticizado. Tá, ele serviu super bem, eu não vou mostrar porque eu não gosto de mostrar o meu corpo no YouTube. Mas ele ficou super lindo, tá? Serviu super bem. Se vocês quiserem copiar, deixem o seu joinha no meu vídeo se vocês gostaram e mostrem para suas amigas, porque daí me ajuda a eu subir nas pesquisas do YouTube, tá? E continuar fazendo esses biquínis para vocês. E deixem também o comentário de vocês dizendo se vocês gostaram. Obrigado por assistir, um abraço.